Graça e paz, irmãos, uma boa noite a todos, que o Senhor esteja abençoando a todos os irmãos. Hoje nós vamos encerrar o trabalho do peregrino. Eu expus aqui o livro inteirinho. Se você está chegando hoje, não tem importância não. O peregrino é a história de um homem, ou pelo menos o sonho que um homem teve, sobre alguém que começou a ler a Bíblia e começou a perceber os seus pecados. E ele partiu para a terra prometida. Meus irmãos, eu quero dizer a todos vocês que a nossa pátria não é aqui. Nós estamos de passagem aqui, a nossa jornada ainda não encerrou, nós temos muito ainda que andar. Eu espero que você tenha bastante saúde e bênçãos de Deus. Mas nós estamos aguardando uma pátria melhor que esta. Uma pátria onde reina a justiça em todos os aspectos, onde não há pobres, não há ricos, e em especial todos são ricos de Deus. E é uma cidade celestial que nós chamamos de a Nova Jerusalém. Não tem nada a ver com essa velha Jerusalém, que eles estão brigando lá, e que esse Israel, essa Canaã, que eles estão brigando. É coisas superiores. A Bíblia nos ensina. Eu quero começar aqui, antes de orar por alguns irmãos que precisam, quero lembrar vocês este verso de Apocalipse capítulo 22, no finalzinho da Bíblia. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, as suas vestiduras, e no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. É isso que o peregrino estava fazendo e nós devemos de almejar isso também. Então vamos orar. Eu queria orar pelo meu irmão Alexandre, pastor, foi pastor de nossa igreja também, e é um grande amigo, e eu quero pedir a Deus pela vida dele. Espero que ele esteja ouvindo isso, lembrando que o Alexandre é um homem de Deus e louvamos pela vida dele. Quero pedir também agradecimento por vários irmãos, pelos que estão enfermos, que nós temos mencionado aqui. Quero lembrar aí dos pais da Solange, Dona Maria, também peço também pela mãe da Cristiane, que o Senhor possa estar abençoando também, e também pelos demais irmãos, a Dona Ivete, seu filho, Michel. Eu quero pedir oração também pelos nossos irmãos, aqueles que estão enfermos. Eu mesmo não andei muito bem essa semana, mas graças a Deus estamos aqui. Então eu quero convidar você a buscar a Deus e a orar comigo, e vamos interceder pela vida desses amados irmãos. Santo e bendito Deus, antes de todas as coisas, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Senhor, firma os nossos passos, alicerça a nossa vida naqueles temas maravilhosos da reforma, que é a graça, o amor, a fé. Somente ao Senhor toda a glória. E nós pedimos que neste mês, ó Deus, que nós comemoramos a reforma, nós possamos nos lembrar que há um castelo forte que és Tu mesmo, Senhor. E nós queremos sempre o refúgio do Teu nome, do Teu amor e da Tua graça. Abençoa a vida do Alexandre em especial, que está nesse momento difícil. Vimos aí o relato do nosso irmão Binho. Que o Senhor abençoe também aqueles que estão ao seu redor, a Eliane, o Vinícius, a Bia. Guarda-os, ó Deus, consola aqueles corações. Obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração também. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos na nossa jornada e que até o final nós sejamos fiéis até a morte. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero passar aqui para a minha apresentação e quero convidar você a participar aí do chat. Se você tem alguma dúvida sobre o livro Peregrino, como eu já disse, é a história de John Bunyan, é uma obra alegórica que conta e explica como que é a jornada de uma pessoa até o reino dos céus. E aí nós temos aí alguns aspectos que precisam ser ajustados, porque o Peregrino não é uma obra
bíblica, mas fala sobre a Bíblia. Ele nos explica algumas coisas que são difíceis de entender, como, por exemplo, a justificação pela fé, que é o certificado que um cristão recebe de que Jesus pagou todos os seus pecados. A santificação, que é o processo demorado de Deus limpar-nos de todo o mal. Isso dura a vida inteira. E todas as outras doutrinas que estão atreladas aqui. Cristão, e nós estamos aqui com esperança, antes ele estava com fiel, o fiel morreu, e eles estavam caminhando com cristão e esperança, e eles se encontram com ignorância, com ateu, com a vã consciência e tantos outros personagens, que são esses personagens que estão aí sempre desdenhando da fé cristã e falando mal das coisas de Deus. Bom, nós não devemos de ter compaixão por essas pessoas, nos diz a Bíblia, mas nós devemos de prosseguir, nós não podemos parar por causa deles. Então, o peregrino é justamente essa jornada, deixando, hoje ele vai deixar de ser um peregrino, porque ele vai entrar na alegria eterna, no gozo eterno. Então eu queria convidar você a ir comigo, vamos ver algumas coisas aqui que estavam acontecendo. Quando eles atravessaram o rio, que foi a última etapa, foi-lhes trocado as roupas, e eles chegaram aos portões dos céus pelos seres resplandecentes, que foi aí que eu parei no episódio 34, esse é o 35 e final, né? Então, cristão e esperança se encontram com os seres resplandecentes que eles disseram: servireis continuamente com louvores, com vozes de júbilo e com ações de graças àquele a quem desejais servir no mundo com bastante dificuldade por causa da fraqueza da vossa carne. Os vossos olhos regozijar-se-ão com a vista e vós mesmos com a doce voz do Altíssimo. Recuperareis a companhia dos amigos que vos precederam e recebereis com alegria todos aqueles que vos precederam e recebereis com alegria todos aqueles que vos seguirem no lugar santo. Ou seja, eles estão falando com cristão e esperança sobre essa nova etapa de entrar no céu. Ser-vos-ão dados vestidos de glória e de majestade. E quando o Rei da Glória vier das nuvens, ao som da trombeta, como sobre as asas do vento, vireis vós com ele. Quando se assentar no trono do julgamento, assentar-vos-ei ao seu lado. Quando pronunciar a sentença contra os que obraram iniquidade, ou sejam anjos ou homens, tereis também vós nesse julgamento. E quando voltar para a cidade, voltareis com ele ao som da trombeta, e ficareis com ele para sempre. O que eles estão falando aqui, eu vou ler alguns textos, é que ou nós vamos entrar no céu pela morte, ou vamos entrar no céu pelo arrebatamento, quando Cristo voltar e ele reunir todos os seus perante ele. Aqui no caso de cristão e esperança, eles já estão lá, então provavelmente eles passaram pela morte e entraram no reino, estão para entrar. Eu quero ler aqui para vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13 ao 17. Diz assim, ó: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus,
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero ler ainda o livro de Judas, versículos 14 e 15. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ainda quero ler o livro de Daniel, capítulo 7, verso de número 9 ao 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. E ainda 1 aos Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 2. Eu não vou ler tudo. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então, Paulo estava falando para a igreja de Corinto. Aqui eu não vou ler todo o texto porque vai até o verso 30. Mas é isso que os seres resplandecentes disseram a Cristão e Esperança. Então, no sonho que este homem estava tendo, ele viu isso, eles entrando no lar celestial. Celestiais saiu ao seu encontro. Opa, aqui ficou um pouquinho fora, mas não tem importância. Seres celestiais saíram ao encontro, perguntando: quem são esses e de onde vieram? Responderam os resplandecentes: são homens que amaram nosso Senhor quando estavam no mundo, e tudo deixaram pelo seu santo nome. Enviou-os ele para os trazermos aqui, e temo-los acompanhado na sua desejada viagem, para que entrem e contemplem o seu Redentor face a face, com grande alegria. E as hostes celestiais deram vozes de júbilo e exclamaram: bem-aventurados os que são chamados à ceia do Cordeiro. Apocalipse 9. Ao ouvirem estas palavras, os músicos do rei tocaram em seus instrumentos suaves melodias que ressoavam nos céus, e com vozes e gestos de alegria, cantando e fazendo soar seus instrumentos, saudaram 1.000 vezes aos que vinham do mundo. Puseram-se uns à direita, uns à esquerda, uns adiante, outros atrás, como para os acompanhar e perseverar nas regiões superiores, enchendo os espaços de sons melodiosos, de modo que parecia que o próprio céu tinha vindo recebê-los. Era a marcha triunfal mais famosa que se tem visto. Quanta alegria eram recebidos! Já a avistavam, já ouviam os alegres repiques de todos os sinos que saudavam a sua chegada. Oh, que pensamentos tão alegres e arrebatadores lhes acudiam ao verem o júbilo da cidade, a companhia que iam gozar, e para sempre, que língua ou que pena poderiam exprimi-los? Ei-los chegados à porta da cidade, sobre a qual viram gravadas com letras de ouro as seguintes palavras:
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, para terem parte na árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Bateram com força e logo apareceram por cima da porta os rostos dos que moravam lá dentro: Enoque, Moisés, Elias e muitos outros, que, perguntando quem batia, obtiveram esta resposta: são 2 peregrinos que vieram da cidade da destruição, pelo amor que tem ao rei deste lugar. Então, cada um dos peregrinos entregou o pergaminho que recebera no princípio, e tendo sido esses documentos levados ao rei e lidos por ele, mandou abrir as portas aos peregrinos para que entrassem a gente justa, a guardadora da verdade. Isaías 26, verso de número 2. Abri vós as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Então, queridos, nós estamos vendo aí os seres resplandecendo e toda essa narrativa sobre o que estava acontecendo. Vi-os então entrar e que depois de terem transposto a porta, foram transfigurados e receberam vestidos que resplandeciam como ouro, e harpas e coroas que lhes foram entregues, para que com as primeiras entoassem louvores e as segundas lhe servissem de distintivo de honra. Ouvi tornarem a repicar os sinos da cidade, em sinal de regozijo, ao mesmo tempo que os ministros do rei diziam aos peregrinos: entrai na alegria do nosso Senhor. Mateus 25, 23. E eles responderam com alegria e efusão ao que está assentado no trono e ao Cordeiro: seja bênção, honra e glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 5:13. Aproveitei o momento em que se abriram as portas para eles passarem e olhei para dentro. Eis que vi a cidade, que brilhava como o sol. As ruas eram calçadas a ouro e passeava por elas uma multidão de homens com coroas na cabeça, palmas e harpas de ouro nas mãos, cantando louvores. Vi também que uns tinham asas e que cantavam sem interrupção: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E tornaram a fechar as portas. E eu fiquei de fora, cheio de pesar, pois anelava por entrar e gozar as coisas que tinha visto. Pena foi que o meu sonho não acabasse com tão doces impressões. Depois de fechadas as portas, olhei para trás e vi Ignorância, que chegava à margem do rio. Passou depressa e sem metade das dificuldades que os peregrinos tinham encontrado. E aconteceu assim, porque estava ali um barquinho chamado Vã Esperança, que o ajudou a passar na sua barca. Ignorância subiu também a montanha em direção à porta, mas ninguém foi ao seu encontro para o ajudar, nem para lhe dirigir uma palavra de estímulo ou de consolação. Chegando à porta, olhou para o letreiro acima, começou a bater, supondo que franqueariam a entrada, mas os que lhe apareceram por cima da porta perguntaram-lhe de onde vinha e o que queria. Respondeu-lhes Ignorância: comi e bebi na presença do rei, e ele ensinou nas nossas ruas. Dá-nos então o diploma para o mostrarmos ao rei. Ignorância procurou em seu seio, mas nada encontrou. Não tinha diploma algum. Disseram-lhe, pois: não tens diploma? Ignorância nada respondeu. Comunicado o rei o que acontecia, ordenou ele aos seres resplandecentes que atassem Ignorância de pés e mãos e o lançasse fora. E vi que o levaram pelos ares até a porta que eu tinha visto no sopé da serra e que dali o precipitaram. Fiquei surpreendido, mas serviu-me isto de importante lição, pois fiquei sabendo que da porta do céu há caminho para o inferno, do mesmo modo que o há na cidade da destruição. E nisto acordei,
e vi que tudo fora um sonho. Assim os peregrinos deixaram de ser peregrinos e agora são cidadãos dos céus para sempre. Bom, meus irmãos, eu chego aqui ao meu final, termino essa jornada para o céu e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixe o seu like aí no vídeo para que outras pessoas possam chegar em outras pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal ainda da igreja ou no meu canal pessoal, por favor, inscreva-se. E aí, a semana que vem eu vou começar um estudo novo, vou começar uma etapa nova de estudos e eu quero agradecer a todos os que estiveram aqui comigo durante essa jornada aqui. Alguns irmãos em especial, presbítero Silos, presbítero Walter, presbítero Jorge, também a nossa irmã Janete, nossa irmã Ivonete, nossa irmã também Adelaide e Isaías. Eu agradeço de coração esses irmãos que sempre estavam comigo aqui nas minhas lives. Eu espero que Deus abençoe a todos, que Deus fortaleça e dê aos irmãos a graça e a paz do Senhor. Tá? Uma boa noite a todos. Mais uma vez eu peço o seu like. Se você gostou do nosso conteúdo, por favor, deixe aí o seu like. Eu agradeço de coração, tá bom? Que Deus possa estar abençoando a todos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que alegria, Senhor, nós sabermos que há esperança para aqueles que creem no Teu nome. Nessa noite nós queremos Te agradecer, porque o Senhor é aquele que nos protege e nos ampara no vale da sombra da morte. Mesmo caindo, o Senhor nos levanta e não há pecado ou culpa que o Senhor não possa perdoar. Senhor, eu rogo e peço àqueles que estão ouvindo esta palavra, que o Teu Espírito abra o coração, para que eles possam crer também em Ti. Senhor, nós não pregamos reinos deste mundo, nós pregamos o reino que virá. Ele já está no nosso coração, em todos aqueles que creem. Mas um dia, Senhor, nós nos encontraremos, veremos o Senhor face a face, e nós viveremos para sempre com o Senhor. Dá-nos a alegria de saber disso e a esperança de cantar isso para sempre. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela sua cooperação. A semana que vem eu volto nesse mesmo horário, tá bom? E não esqueça, eu tenho uma reunião de oração toda quarta-feira às 7 horas da noite e você é nosso convidado. Deus abençoe, uma boa noite a todos, graça e paz.